E agora trazer um pouquinho o noticiário para o nosso quintal. O ministro Fernando Haddad vai começar a pré-campanha ao governo de São Paulo apenas em abril. Ô, Beatriz Manfredini, que bom falar contigo novamente aqui, né? Depois do seu merecido descanso. Mas conta pra gente, né? O que deve acontecer, então, nessa próxima semana? O que o Haddad tem trabalhado como estratégia diante de uma competitividade complicada com o Tarcísio de Freitas, que está muito bem avaliado por aqui? Quais são seus bastidores hoje, minha amiga? Tem que descansar um pouquinho antes da maratona eleitoral que promete não só aqui em São Paulo, mas no Brasil, né, Evandro? Bom falar com você também de novo. Olha, o que está acontecendo aqui em São Paulo é que essa decisão de Fernando Haddad deixar o Ministério da Fazenda até a semana que vem foi muito motivada, inclusive, pelas pesquisas eleitorais nacionais, que tem mostrado Flávio Bolsonaro mais competitivo contra o presidente Lula e tem aí ampliado a necessidade de um palanque, né, de um impulsionador aqui em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, para o atual presidente. Haddad, a gente já falava aqui há muitos meses, é visto como essa figura. Então, a expectativa do PT aqui em São Paulo é que o ministro da Fazenda deixe o cargo até o fim da semana que vem, não tem uma data exata, mas que não mergulhe imediatamente de cabeça nessa pré-campanha. O que eu ouvi de algumas fontes do Partido dos Trabalhadores aqui em São Paulo é que Haddad vai tirar uns dias de descanso depois de deixar a Fazenda. Então, deve ficar umas 2 semanas em casa, como um período de férias mesmo, de descanso, e aí a partir de abril deve então se voltar e mergulhar de cabeça aqui no estado de São Paulo. No dia 6 de abril, inclusive, o Partido dos Trabalhadores planeja um evento nacional que vai acontecer em Brasília, de arrecadação de fundos. O convite fala em comemoração do aniversário de 46 anos do Partido dos Trabalhadores, que aconteceu em fevereiro, como motivo principal desse encontro, mas é justamente um encontro em que os convites serão cobrados, justamente pensando na arrecadação para o período eleitoral. Fernando Haddad, por exemplo, é esperado nesse evento, assim como Camilo Santana da Educação e até mesmo o presidente Lula. Então, esse evento vai ser o pontapé inicial, digamos assim, para a eleição, e a partir daí, Haddad, então, deve se voltar de vez para São Paulo. Deve ter conversas, por exemplo, com Marina Silva e Simone Tebet, ministras de Lula, que podem ser candidatas ao Senado aqui também pelo estado de São Paulo, definições que vão saindo aí nos próximos dias. Mas, a princípio, então, a ideia é essa. Haddad deixa o cargo até o fim da semana que vem, tira uns dias de descanso e em abril se volta para a campanha aqui no estado. Como eu disse, muito disso também diz respeito a resultados recentes de pesquisas eleitorais. Apesar de Haddad ter perdido para Tarcísio de Freitas em 2022, na última eleição ao governo, foi uma eleição considerada boa. Haddad ficou com cerca de 44% dos votos contra 55% de Tarcísio de Freitas. Foi considerado um bom resultado, melhor inclusive do partido, tentando uma candidatura ao Palácio dos Bandeirantes, e por isso a figura de Haddad é vista como muito importante aqui, justamente para jogar a figura de Lula para cima num colégio eleitoral tão grande, o maior do país, tão importante quanto o estado de São Paulo. Evandro. Valeu, Beatriz Manfredini. Beatriz sempre vai voltar com bastidores para a gente aqui ao longo desse período, né? Muito forte de cobertura eleitoral. Ô, Lucas Berreiro, Fernando Haddad vai precisar puxar bastante fôlego, porque a situação vai ser braba para ele aqui no estado de São Paulo. Que chato, né? Você participar de uma eleição, de todo esse trabalho, faz campanha, vai pra rua, aí organiza plano de governo, tudo, para saber que no final das contas as chances de Fernando Haddad ganhar, né, o governo do estado de São Paulo são as mesmas do sol nascer quadrado amanhã. Quer dizer, são nulas, são ínfimas. O Fernando Haddad não tem a menor chance de ganhar essa disputa e ele sabe muito bem disso e o PT sabe muito bem disso. A gente já comentou isso várias vezes ao longo das últimas semanas, né? O PT precisa ter um candidato. Afinal de contas, é o maior estado, é o estado mais rico da federação, é o estado mais importante sob certos aspectos. Fica meio feio não ter nenhum candidato. O Lula precisa de um palanque eleitoral para a candidatura dele à presidência da República, se é que ela vai se manter, né? Isso é um outro debate, mas precisa de um palanque para a candidatura dele à presidência aqui no estado de São Paulo. Então, o PT ficou pressionando. O Haddad disse várias vezes que não queria de jeito nenhum sair candidato ao governo, não queria concorrer com o Tarcísio, mas agora parece, por enquanto, é o que tudo indica, né? É que ele cedeu aí às vontades do PT e aceitou enfrentar essa disputa
inglória. A gente sabe que o interior de São Paulo jamais vai permitir que o PT governe esse estado um dia. O Haddad já ganhou, é verdade, a prefeitura de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, porque na capital ainda tem bastante gente que pode votar no PT, né? Agora, no interior, isso fica muito complicado. Acho que o interior de São Paulo vai impedir, em qualquer cenário, que o PT um dia governe o estado de São Paulo. E olha, graças a Deus, agradeço ao interior de São Paulo por isso, viu? Túlio Nassa, qual que é o cálculo político para a gente entender aqui de que um nome que, mesmo tão rejeitado em diferentes partes do estado, ainda assim conseguiria puxar votos para Lula? Quer dizer que nem todo eleitor de Tarcísio necessariamente se identifica com o candidato à presidência da República que se posicione mais ao centro ou mais à direita? Pois é, Beatriz, o Lucas falou tudo. A política é a arte do possível. O presidente Lula precisa de um palanque aqui em São Paulo. Ele não está necessariamente visando ganhar as eleições, mas ele está visando minimizar os prejuízos. Ter um nome forte, um nome que possa representá-lo, para que ele possa ter o maior número possível de votos. Agora, Fernando Haddad realmente tem mostrado uma lealdade, né, uma fidelidade muito grande ao presidente Lula. Desde a época em que Lula estava preso ali em Curitiba, ele já manifestava apoio e ele tem ido para todas as missões possíveis. Agora, ele tem ido para uma missão que Churchill falava, que a política é tão excitante quanto a guerra e não menos perigosa, porque na guerra só se morre uma vez. Na política se morre várias vezes. E Fernando Haddad está indo para mais uma morte política, em nome de Lula. Valeu, Túlio Nassa. E eu quero falar um pouquinho também sobre esse movimento com o nosso Alan Gani. Porque com a saída de Fernando Haddad, Dário Duran, que é o número 2 da pasta, assume essa cadeira. E a gente pode esperar algum tipo de mudança em relação às diretrizes que já vinham sendo conduzidas por Fernando Haddad, hein, Alan Gani? Zero. Probabilidade zero, por duas razões. Primeiro, que ele é o número 2 da pasta, não vai fazer nada diferente do que fazia o seu antecessor, o ministro Fernando Haddad. E segundo, que é ano eleitoral. Então, nenhuma grande reforma estrutural em época de eleições, porque geralmente reformas estruturais são aquelas que trazem um ônus político, um ônus para a população, mas que beneficiam o país a médio e longo prazo. Então, vai ser mais do mesmo, simplesmente para cumprir tabela, Evandro. Agora, Alan Gani, o secretário do Tesouro, que é o Rogério Seron, falou que o Brasil ainda tem tempo para um ajuste fiscal. A Fernando Haddad foi muito cobrado por esse ajuste fiscal, está deixando o cargo e ele não aconteceu. Que tempo é esse que aconteceria, então, num ano eleitoral? Pois é, o Rogério Seron, ele responde a sua pergunta e embasa o que eu te respondi. Ele diz o seguinte, olha, a janela de oportunidade é o ano de 2027. Então, ele já está cantando a bola que 2026 não vai ter nenhum ajuste fiscal. Ele fala em 2027. E aí ele faz o diagnóstico até correto. Reforma da Previdência, diminuir o limite superior, né, da regra do arcabouço fiscal, que você pode gastar até inflação mais 2,5%, então diminuir, sei lá, talvez para inflação mais 1%, e também a questão da sobreposição dos benefícios sociais. Muitas vezes você tem o Bolsa Família, tem o Auxílio Gás, tem o BPC, então enxugar isso daí. Agora, a pergunta é, ok, ele faz um diagnóstico correto. Por que não fez antes, então? Por que deixa para 2027? A mesma coisa, né? Você vai no médico... Olha, aí eu tinha um diagnóstico guardado aqui, e aí eu resolvi tirar ele da gaveta para dizer para vocês que é só em 2027 que ele vai ser implantado, mas já poderia ter sido feito antes, mas ele estava guardadinho aqui. Pois é como se o médico, né? Você fosse no médico, o médico falasse o seguinte, olha, você tem que fazer isso, por conta você está com essas doenças, mas não agora. Espera. Continua doente. Mas falou, mas eu poderia ter feito antes. Não deu. Vamos fazer lá na frente, né? Então é esquisito. Agora, de qualquer maneira, quem quer que seja eleito vai ter que mexer nesses temas impopulares, né? Auxílios, Bolsa Família, Auxílio Gás, dar uma enxugada nisso daí, fazer uma outra reforma da Previdência, tem a questão também dos supersalários. Essa talvez entre em 2026, porque tem apoio da população. Olha aqui as aspas de Rogério Seron. As pessoas costumam olhar apenas para o futuro e para o que é ideal. Mas, voltando 10 ou 20 anos no tempo, o quanto do que se imaginava foi realmente implementado?
Teve muita coisa que foi implementada, porque ele está querendo dizer o seguinte, olha, a gente não implementou, mas os outros governos também não implementaram. Não é bem assim. Você pega, por exemplo, o governo Temer, criou o teto de gasto, que estava funcionando bem, tudo bem, ele foi furado algumas vezes, mas bem ou mal, a trajetória da dívida pública estava se estabilizando, o déficit fiscal estava diminuindo, ele implementou uma reforma trabalhista. Se você pegar no governo Bolsonaro, houve a implementação da reforma previdenciária, que é muito impopular, mas super importante, e ela se manteve. Então, veja, ocorreram reformas, Evandro, no passado e que isso sustentaram, diferentemente do tal do arcabouço fiscal, que nasceu absolutamente morto. Por quê? Porque já era uma regra convidativa ao gasto público. Obrigado, Langani. Até já.